Vamos lá, atenção, gravando. Olá, chegou a hora de mergulharmos no universo do audiovisual. É isso mesmo, Tela Aberta está começando e hoje a gente vai bater um papo virtual com Marcelo Mazagão, que vai nos contar tudinho sobre o Festival do Minuto. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Espectadores do Tela Aberta, vai ser um prazer conversar com vocês. Que bom ter você aqui no Tela Aberta com a gente. Marcelo Mazagão, nascido em São Paulo, é pesquisador e artista visual. Sua obra experimental utiliza diferentes linguagens e técnicas. Autodidata, já dirigiu diversos curtas e longas metragens, como Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. Criou o Festival do Minuto em 1991 e, junto com a educadora Moira Toledo, criou o Minuto Escola. Marcelo, qual o segredo para se contar uma boa história em 60 segundos? Na verdade, não é uma boa história, é uma boa narrativa, né? A grande brincadeira do Festival do Minuto é que é um formato que diferencia. Primeiro, ele nasceu lá em 91, né? O que aconteceu naquela época? A gente captou uma tendência que depois ia virar isso que virou hoje, que é as câmeras estão ficando baratas, começa a ver onde circular vídeo além dos festivais, né? Para você ver um festival, para você ver curta, era só nos festivais de curta-metragem. Agora não, a internet estava começando a aceitar vídeo, né? E aí, em 2006, surgiu o YouTube, né? Que expressou isso de forma muito forte, mas a gente nasceu lá em 91, captando um pouco essa brincadeira. As câmeras vão ficar baratas, as pessoas vão começar a usá-las para falar de tudo, né? Para registrar o seu dia a dia. É esse um pouco a graça e o inferno que a gente vive hoje, né? Entre outras coisas, porque o registro maior que as pessoas fazem é do próprio umbigo, e aí é uma pena. Mas, de uma outra forma, o que o festival surgiu? Então, é um festival que a única regra é justamente a limitação do tempo, né? E aí, quando eu falo em narrativa, é porque é uma estrutura que está muito mais parecida com a publicidade do que com o médio ou longa-metragem, que tem aquela, na maioria das vezes, né, muito baseado na estrutura da literatura, da narrativa clássica, né? Se apresenta os personagens, se ocorre um conflito que vai se desenvolver na narrativa, né? E resolver no final. Essa é a estrutura clássica de 95% da produção audiovisual que você vê. No Minuto, você não tem tempo de fazer isso, não tem tempo de apresentar o personagem, o seu tempo já acabou. E aí que está a graça, é um vídeo que tem a potência de ser um vídeo conceito, ligado à publicidade, porque ele ao formato da publicidade, porque ele explora sensações, ideias, mais do que uma história, né? E a graça nossa é que não pode vender publicidade aqui, né? Quem escreve um vídeo vendendo algum produto, não pode participar. Então a gente usa esse formato para pensar na cultura, para pensar em vídeos que disputam em diversas camadas a cultura nossa vida, nosso dia a dia, enfim, o real, né? E tem que Essa caber é a graça naquele do tempo, festival. né? Naquele tempo, que às vezes é longo, né? A gente sempre fala assim, vídeos de até 1 minuto, isso desde o início do festival. Tem vídeos que são muito legais, mas que daí o realizador, se cortar ele com 10 segundos, eu vou ter vontade de ver de novo. Se ele ficar repetindo, vai perdendo a força, né, da narrativa. E outra coisa muito forte do festival é misturar, não tem a coisa de profissional, amador, nada. A gente mistura todas as pessoas interessadas, e não só estudantes de cinema ou cineastas, né? A gente tem no nosso acervo de 30 anos muita gente que hoje faz cinema profissionalmente, mas a graça é, de repente, vai um amador que não conhece muito a linguagem, tal, mas que está muito a fim de conhecer e acha soluções, às vezes, muito interessantes e criativas, né, para uma narrativa. E essa é um pouco... esse é outro lance, essa tensão entre amadores e profissionais muito bacana, né?
no festival que dá uma polifonia muito grande, né? Ele quebra muito também, isso é um pouco do contemporâneo, né? A questão de produção, Rio, São Paulo e tal, nada. A gente premia vídeos que chegam lá do interior do Ceará, de uma cidade de Goiás, quer dizer, o mundo a gente explora. O festival dá vazão a essa questão hoje da produção sair um pouco dos grandes centros, né? Da Isso gente, que é aliás, não ter bacana, né, muito centro, Marcelo? cada vez não, cada vez e isso é uma característica contemporânea, tem muito centro para as coisas, né? As coisas vêm de todo lado, elas acontecem e se energizam e se conflituam de vários pontos, não é mais um ponto central, aquelas referências, enfim, que a gente tinha na dita modernidade. É uma outra coisa que está acontecendo com a gente, né? E então essa é um pouco a graça do festival. É um festival polifônico, não só, e também é outra coisa, participação de várias regiões do Brasil, né? E várias regiões do mundo, né? Que a gente foi o primeiro festival que surgiu em 91, né? E como uma boa ideia, logo se difunde, né? E aí inspirou festivais em mais de 50 países. E é muito legal, cada um é de um jeito. Eu lembro que no Canadá tinha uma, nem sei se existe mais, mas eles faziam assim, faziam um minuto e iam se encontrar no bar na sexta-feira para lá mostrar coletivamente, né? Era um festival que acontecia dessa forma. Na Holanda, que foi logo depois da gente, em 93, era um festival vinculado a uma escola de arte super estruturada e tal. Então, que faziam, tem uma coisa muito forte com curadoria, chamam 10 artistas ou 10 estudantes para pensar um tema X e fazem uma amostra. Cada um se dá de um jeito. O nosso é permanente online, né? A gente tem uma relação muito forte com a educação, muito forte mesmo, sempre teve, porque ele é muito exibido nas escolas, seja para discutir um professor de direito na faculdade, quer discutir um assunto, pega lá um minuto para discutir. Porque a potência desse vídeo de ideia, que não é só uma narrativa com começo, meio e fim, é muito forte. Você pode ver, discutir várias camadas, né? Como é que surgiu a ideia lá do festival? A ideia surgiu assim, eu estava com 30 anos, uma filha tinha nascido, eu precisava dar um jeito na minha vida. Eu só tinha, vamos dizer assim, bicos, eu via de bicos, né? Aham. Aí eu tive essa ideia e é mais ou menos disso que eu vivo até hoje, né? Eu tenho atividade como cineasta e tudo, mas o que garante a minha sobrevivência é o Festival do Minuto. Estava falando de Fala. educação. Ah, O vínculo à educação, e não só porque os professores discutem, como ah, vira material, o formato minuto, né? aham. Viram o trabalho do semestre, né? Hoje em dia é muito comum isso. Bacana. E aí eu comecei, junto com a educadora Moira Toledo, a partir de 2015, 2016, a sistematizar. Vamos sistematizar? Como é que a gente vai ensinar audiovisual, né? Porque Aham. existem várias formas. Você pode ensinar iluminação, Sim. atuação, direção, enfim. Uhum. Traz essa palavra, tem uma série de técnicas, né? Mas a gente pegou a principal característica do audiovisual, Uhum. que é a passagem de uma corte, a Uhum. edição, a montagem, isso que a Aham. gente discute, né? E aí a gente fez um programa, que o Minuto Escola, um programa bem ambicioso para ensinar professores de escola pública, né? O programa começou oficialmente em 2017 na cidade de São Paulo e que tem sido muito legal. E a gente é muito claro com os professores, a gente entende que os professores, o que eles precisam? A educação tem aquela cena clássica, né? Do império da palavra, ou seja, Uhum. tem um professor falando, falando e falando para 40 ou 50 alunos completamente multimedializados, Uhum. ou seja, eles pensam muito mais com as imagens, o professor só fala, então tem um fosso aí. É E a verdade. gente está a gente está dando essa ferramenta para os professores justamente no sentido deles juntarem, né, usarem o audiovisual, juntando nas suas disciplinas para arrumar novas estratégias pedagógicas, né? Novas formas de falar o que eles já sabem, de transmitir o seu conhecimento através do audiovisual. E é muito legal, porque ele é muito bem quisto na sala de aula, ele envolve muita gente, exige muitas inteligências, né? Desde o mais metódico, vai lá e pega a câmera, o mais bagunceiro vai ser o produtor, ou às vezes o diretor, o mais expansivo ou narcísico vai ser o ator.
Aí tem uma relação com o professor que é muito legal, porque os alunos entendem mais de botãozinho do que eles. Aí o professor aceita essa sabedoria dos alunos, já É uma cria troca, né? uma troca, uma inversão de É poder, o que é muito verdade. legal. O professor, o aluno, que é aquele que está meio de saco cheio, de repente está super poderoso lá, passando informação para o professor, que se aceitar essa sabedoria, vai ter uma nova dinâmica afetiva, né? O mapa afetivo da classe muda, né? O bagunceiro está envolvido ali em alguma coisa, isso aqui é muito bacana. E agora, a gente quer desmistificar, que é uma indústria muito forte, que está ligada a uma série de coisas que estão longe do ambiente escolar. Né? Então a gente fala assim, olha, para usar isso aqui, como usa tesoura e cola, né? O audiovisual. É uma linguagem a mais. Você vai aprender e vai te ajudar. Lembra quando você aprende espanhol ou inglês? Aí você começa a sonhar naquela língua, né? E o que acontece? Aprendendo essa linguagem nova, seu raciocínio começa fazer outros caminhos do que fazia anteriormente você aprender. Outro exemplo mais fácil. Quando você aprende a nadar e aprende a andar de bicicleta, melhora o quê? O seu jeito de andar, o seu equilíbrio, linguagem corporal. Aí é uma linguagem que vai juntar com o que ele já sabe, né? Então o professor pega lá e pede para os alunos, esse exemplo existe, a gente dá na aula, né? A professora fez um vídeo, pediu para os alunos desenharem o ciclo da água. Montanhazinho, solzinho, não sei o quê. Aí fez um stop motion disso, né? Só que se ela fosse só falar isso lá na frente, a atenção é muito menor, porque ela envolveu eles numa desenho, não sei o quê. Tem todo um processo aí, né, de junção do audiovisual entrar junto com a linguagem, que dá uma graça e uma outra dimensão para esse aprendizado. Que mais? Esses vídeos, a gente não está falando de um vídeo ou outro que pode ser, né? Que pode ter visualização, não sei o quê. Está falando de uma massa de vídeos que sai da escola, pula o muro e vai para a psique da cidade, né? Vai participar, né? Quem são? 80% dos professores são professoras. Então é muito forte nesse vídeo demandas femininas, É das isso que eu ia te questões da mulher. perguntar. Marcelo, qualquer pessoa pode mandar vídeos e participar do festival? Qualquer um, qualquer um, É. não tem idade. A nossa participação, 60% são estudantes de comunicação, mas esses outros 40% são desde profissionais até aposentados, até, enfim, não tem muita regra. É mistura de amador e profissional. A pessoa viu a nossa propaganda em alguma rede, se interessou pelos... São 30 ou 40 concursos que a gente lança por ano, né? Agora estão no ar, por exemplo, concurso erros, né? A importância de entender o erro como uma coisa fundamental, né? Hoje a gente só pensa na coisa do acerto, mas o erro é fundamental para você Claro. viver como processo, né? De criação. E tem erro, tem outro que é o futebol, né? Que a gente aproveitou um pouco a data da morte do Pelé. Né? Para homenagear esse esporte super interessante. E a outra que é Picasso, também, que se completa 50 anos do Picasso. Então a gente tem, mas durante o ano a gente tem 30, 40 temas que as pessoas vão se atraindo, e sempre tem um tema lá, tema livre ou animação, né? Que a pessoa pode se inscrever. O festival não fecha a porta, ele está aberto 365 dias por ano, né? Só fecha quando não tem patrocínio, que é raro, então ele está indo bem. Já que a gente está falando em Festival do Minuto, a gente vai dar uma paradinha rapidinho. Em alguns minutinhos a gente volta com mais Festival do Minuto e mais Marcelo Mazagão. Estamos de volta com Tela Aberta, conversando com o cineasta e curador do Festival do Minuto, Marcelo Mazagão. E que tal a gente conhecer um pouquinho desse acervo sensacional, desse festival tão interessante? Vamos dar uma olhada?
Marcelo, que bacana esse material. De volta para o Fusquinha. Fala aqui pra gente um pouquinho sobre esse material. Esse vídeo é muito legal para entender um pouco como se dá a manipulação do tempo, né, no audiovisual. Então, o que acontece aí? Eu tenho uma história, três homens de noite no interior de um estado de terra, três homens que vivem no interior, tem um problema, acaba a gasolina do seu carro, né? Quem os vai salvar é um disco voador que traz uma gasolina super especial, enfim, que resolve lá. Aí o que a gente fala? Pensa nesse vídeo se fosse gravado em um plano só, né? Pegando um celular e tal, ele duraria no mínimo 15 minutos, porque acabou a gasolina, tem que esperar o disco voador, conversar com ele ceder a gasolina e tal, no mínimo 15 minutos. Mas o vídeo, ele dura 1 minuto. E se é muito simples, você acredita que ele se passou em 1 minuto, né? Porque só tem 1 minuto esse vídeo. Claro. Aí a gente pergunta para os alunos, por quê, né? É porque por conta das alternâncias de planos, são os cortes que dão essa dinâmica da narrativa. Então está chegando o carro, para o pneu para dizer. E olha que legal, o vídeo não tem nenhuma fala, mas ele comunica tudo. Por quê? Porque tem corte. Ele nem precisa ter fala, né, Marcelo? Não precisa. Ele pega do plano geral, da alternância de planos gerais, planos médios e closes, né? Ele dá todo o seu recado. E essa é a graça do audiovisual, né? Que através do corte ele faz a contrição de tempo, né? Então esse é um pouco o conceito que a gente passa para os alunos. E aí o que acontece? São conceitos que, apesar de complexos, são muito factíveis de serem aprendidos. A partir daí eles viram leitores de imagem. Eu brinco falando assim, olha, sabe aquele português que anda na padaria com o lapisinho, anotando tudo o que acontece na padaria? Depois desse curso você vai sair assim. Você vai analisar um vídeo, um trecho da novela, um filme que você viu, Jornal Nacional, e começar a pensar nisso. Qual que é o tempo e o espaço nesse vídeo? Como se deu o corte? Aí começa a dar uma outra dimensão dele, né? Ele passa a ser um leitor de imagens e começa a fazer conexão desses conceitos para usar na sua disciplina que ele quer ensinar. Seja ela de matemática, de física, ou de, bom, literatura é um prato cheio, né? Você pegar um trecho do Machado de Assis e fazer um vídeo dele, né? Com imagens que você vai elaborar para dar sentido àquelas palavras. Sentido a forma de raciocinar até muda, né? Exatamente. A gente raciocinar por palavra é uma coisa, raciocinar por imagens é outra, né? Eu até brinco com amigos, às vezes que trabalham em empresas e tal, tem inúmeras, o ser humano adora fazer reunião, né? Adora. Só que está falando. Faz uma reunião do seguinte jeito, ninguém pode falar, né? Coloca um problema a ser resolvido, aí todo mundo tem que ir para o papel. Ó, a minha solução é essa aqui, faz um desenho e joga em cima da mesa, o outro desenho, só pode desenhar, né? É muito legal, porque você, quando se força a pensar em imagens, começam a aparecer soluções que não apareceriam, né? Se você só fica falando, ou demorariam mais para aparecer. É um exercício muito legal. Sim. Marcelo, a sua trajetória ela é marcada pela liberdade de criação e experimentação de formatos e linguagens. Como é que isso pode inspirar novos realizadores a não ficarem presos a essas fórmulas prontas que a gente vê tanto por aí? O mundo de hoje é um pouco cruel, né? Tem um estímulo, que um dos grandes problemas das redes sociais, desses algoritmos e tudo que existe, ele reforça muito a questão do comércio, do capital e vinculado a isso do umbigo, né? Reforça a ideia de você pensar em si, né? Eu crio uma rede lá dos meus amigos e tal, mas quando eu publico uma coisa para eles, não vai para eles, só vai se eu pagar, né? Se eu fizer uma campanha paga, enfim. Então, a questão é pensar, são inúmeros formatos, né? A gente tem uma coisa muito legal das tecnologias expandindo muito, né? As formas da gente pensar, os equipamentos que a gente tem, o encontro de linguagens diferentes, de literatura, de cinema, de coisas. Cada vez ninguém morre, só vai mudando, né? Essas linguagens nunca morrem, né? A gente fala a morte do livro, a morte do cinema, nunca ninguém morre, né? O que vai se metamorfose ambulante, vai, do Raul Seixas, a gente é uma metamorfose ambulante dessas linguagens e parar de pensar
no Oscar. Né? O cineasta, 99% dos cineastas que vão fazer escola de cinema pensam em fazer um longa-metragem para o Oscar. Enquanto que o mundo está precisando hoje é de muito mais de pessoas que pensem em pequenos formatos, em webséries, mas não sempre no formato da historinha, da psicologismo, aquele... Tem milhões de formas, né? Você expandir o raciocínio e passar tensões e transmitir intensidades do real do que esse formato clássico. Então vamos parar de pensar no Oscar e pensar no mundo, no real, de outras formas, explorando, né, tendências, explorando o seu equipamento, né? Esse é um pouco o nosso papel, né, do festival. A gente valoriza muito, a gente tem todo um sistema aqui de análise, todo vídeo que chega tem sim essa fábula hoje que virou, né, esse fetiche da inteligência artificial. A gente tem um sistema que mexe com isso, mas tem, além disso, um grupo de humanos que avalia os vídeos, né, que dá uma... E a gente gosta o quê? Tem um critério lá, que, por exemplo, se todo mundo vota 5 para um vídeo e 1 para o vídeo, tem um desvio padrão muito grande. Aí o vídeo necessariamente vem para um curador sênior analisar, né? Por quê? Porque precisa ser visto. O que tem esse vídeo? Ele é só... o que acontece muitas vezes? Ele não é um vídeo popular e tal, mas tem elementos de linguagem muito legal, que metade da turma captou. Aí ele precisa ser valorizado. Esse é o papel. Porque vídeo que é legal, que é interessante, que de bom humor, né? É fácil, né? É mais fácil, né? Sempre pega, é mais popular e tal. Agora, esses outros que têm elementos de linguagem interessante e tal, você precisa capturar lá e mostrar. E esse é um pouco o nosso papel no Festival do Minuto, né? Diferente do Minuto Escola, lá é um outro papel, né? Lá é formar professor, é diferente. Inclusive, a gente fala que para os professores não estamos formando cineasta aqui, né? Estamos lhe dando noções de uma linguagem para serem assimiladas, para você aprimorar a sua estratégia pedagógica. São duas coisas bem diferentes. A gente nem obriga os professores a publicarem seus vídeos, porque muitos querem aprender a linguagem e deixar, mas tem vergonha de publicar, não gosta de rede social. Eu, particularmente, acho um saco, perdi um tempo danado, saí de todas, só tenho a do Minuto, porque o Minuto tem que ter, mas pessoalmente não tem nenhuma. Acho um inferno isso, e toma um tempo muito grande da gente. E é muito fácil dizer, todo mundo faz audiovisual. Faz nada. 95% dos vídeos que você vê na rede social são câmeras, são plano sequência, de câmera aberta e a pessoa lá dançando, né, se mostrando seu corpinho ou falando. Isso não é vídeo, não tem corte. Um princípio básico de mudança, o que é audiovisual, é quando tem corte. Aí, opa, isso aí já está num outro patamar. E isso é muito... menos de... Faz uma mensuração, entra na rede social, vê o que tem de plano sequência e coisa. Isso é 95%. Você tem 5% dos vídeos que tem corte. Marcelo, o Festival do Minuto recebe muitas inscrições de produções escolares? Está começando cada vez mais, né? Esse projeto sistematizado de Minuto Escola existe desde 2017. E está começando e com certeza vai ter um grande... No curso mesmo já tem muitos vídeos dos próprios professores que a gente dá como exemplo, que viram material didático para consumo deles, né? Ah, bacana. Aliás, você desenvolveu uma formação audiovisual para professores, né? Como é que é essa formação? Conta pra gente. O curso é o seguinte, o professor tem 45 horas para fazer o curso, né? São 4 horas de material online e depois ele tem que fazer uns exercícios lá, multiteste, e fazer um exercício de vídeo. A gente chama nem trabalho de vídeo, chama de exercício para tirar esse peso. De uma das temporadas, a gente tem 8 temporadas, né, nesse material todo, que ele vai lá e assiste, tudo online. Online, mas a gente está pertinho, né, para avaliar. Né? Quando chega qualquer trabalho lá para a gente avaliar, no mínimo 3 pessoas vão olhar aquele trabalho e falar, olha, as fragilidades e a força daquele trabalho. Olha, se você usasse o tripé, ajudaria a compreender.
né, melhora a sua narrativa. Se você achou um quadro lá, mas está muito grande o quadro, tá vazando coisa que não faz parte. Ou o título do seu filme sugere uma coisa que não tem imagem gravada. Então, Sim. são dicas muito precisas para eles começarem a pegar esse fio da meada. Entendi. E no cenário atual, como que a desinformação e o uso cada vez maior da inteligência artificial na produção de conteúdo, como é que se percebe esse tipo de formação nas escolas? Fala pra gente, Marcelo. Então, é super complicado isso, né? Um tema super atual, que é mais um problema para a gente ver, né? Dessa intrincada relação que a gente se meteu com esse desenvolvimento tecnológico, né? Tem vários exemplos, mas a questão é essa, quer dizer, se produz uma fala super verídica de uma pessoa que não falou aquilo, né? Então, são problemas éticos, como a biogenética, como, enfim, a ecologia, que a humanidade precisa parar e olhar, né? O que a gente quer, de que forma a gente quer viver, né? Vão ter que arrumar alguma forma de não sei como resolver isso. São problemas muito graves mesmo. Coletivamente, enquanto sociedade, tem que repensar. Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer enorme ter você aqui no Tela Aberta com a gente. Muito obrigado pelo convite. Um bom programa para vocês. Obrigada, Marcelo, por estar com a gente aqui no Tela Aberta. E obrigada a você que ficou até agora com a gente aqui no nosso programa Tela Aberta. Semana que vem eu volto com mais para você. Até lá. Tchau, tchau.